Encontro incrível. Milionário fica chocado ao ver faxineira pobre e seu bebê na chuva. A chuva caía torrencialmente sobre as ruas de São Paulo, transformando o cotidiano em um verdadeiro caos. A água escorria pelas calçadas, criando poças que pareciam espelhos distorcidos da dura realidade que rodeava a todos. Ana, uma faxineira de 28 anos, apertava o guarda-chuva desgastado contra o corpo, tentando proteger seu filho Miguel, de apenas 3 anos. O menino, com os olhos brilhantes, mas frios, olhava ao redor, reclamando do frio e da chuva. O coração de Ana estava pesado, mas ela respirava fundo, determinada a não deixar que a adversidade a derrubasse. Cada passo em direção ao escritório onde trabalhava era uma luta pela sobrevivência, uma batalha diária para garantir o sustento do filho amado. Enquanto isso, Eduardo, um empresário de 35 anos, caminhava sem rumo pelas ruas encharcadas após uma reunião de negócios desastrosa. Seus olhos estavam vazios, refletindo a solidão de uma vida repleta de luxo, mas desprovida de significado. Ele passou por várias situações que nem notou mais, mas quando seus olhos pousaram sobre Ana e Miguel, algo o fez hesitar. Ele viu o amor que emanava daquela mulher pela criança, mesmo no meio de tanta dificuldade. Era uma cena comovente, e, por um instante, a mágoa que sentia dentro de si parecia atenuar. "Dá para você vir um pouco para baixo do meu guarda-chuva?" Eduardo se aproximou, sua voz surpreendendo Ana. A desconfiança tomou conta dela. Ele era um homem arregimentado, com seu terno caro e olhar distante. Era fácil acreditar que ele vinha apenas para fazer um gesto de caridade, um daqueles atos que mantém a consciência limpa. Mas algo em sua expressão era diferente. Depois de uma hesitação, Ana concordou, puxando Miguel para perto e se abrigando sob a proteção temporária. As gotas de chuva se misturavam ao cheiro da terra molhada, e a conversa surgiu naturalmente. Ana começou a compartilhar suas lutas, suas esperanças para Miguel e os dias intermináveis em que se perguntava como iria proporcionar um futuro melhor para ele. Eduardo escutava atentamente, sua vida cheia de sucessos se desnudava diante do testemunho de uma mulher decidida a lutar por seu filho. Ele começou a repensar a superficialidade de sua própria existência e as vazias conquistas profissionais. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, com a chuva diminuindo e um leve arco-íris começando a surgir. Ana e Eduardo sentiram a intensidade da conversa aumentar. O empresário foi preenchido com um turbilhão de emoções, sua mente fervilhava com reflexões sobre privilégio e responsabilidade. Enquanto isso, Ana, sentindo-se mais à vontade, falava sobre o medo de não ser suficiente para Miguel. Com as palavras dela, o peso no coração de Eduardo se tornou inegável. A luta dela reverberava dentro dele de maneira incontrolável. Ao se despedirem, Eduardo prometeu que refletiria sobre tudo o que havia ouvido. Ele voltou a seu luxuoso escritório, mas a visão de Ana e Miguel não o abandonou. Algo dentro dele estava prestes a mudar, mas um novo desafio o aguardava. As desigualdades sociais que eles viviam não podiam ser ignoradas. O que aconteceria quando suas vidas se cruzassem novamente? As respostas estavam mais próximas do que eles podiam imaginar. As noites em São Paulo são geladas, e a lembrança do encontro na chuva ainda estava fresquinha na cabeça de Eduardo. Ele não conseguia se livrar daquela imagem de Ana e Miguel, e a estrada até sua casa parecia mais longa do que nunca. Seu palácio de vidro, repleto de conquistas profissionais, agora parecia uma prisão cilíndrica. Enquanto as luzes da cidade piscavam, ele se questionava sobre o que realmente importava em sua vida. O eco da risada de Miguel ficou martelando em sua mente, e ele percebeu que precisava fazer algo. No dia seguinte, Eduardo acordou decidido. Ele precisava conhecer mais sobre a vida de Ana. Procurando na internet, descobriu detalhes do prédio onde ela trabalhava.
O contraste entre os dois mundos era gritante enquanto seu próprio escritório era um centro de reuniões com mesas de mármore. O que Ana conhecia era uma realidade simples, onde cada centavo era suado e cada dia trazia novos desafios. Essa disparidade só aumentava sua vontade de se conectar com ela. Sem pensar duas vezes, Eduardo vestiu um traje casual e pegou seu carro. Ao chegar ao edifício, sentiu um frio na barriga ao imaginar a conversa que teria. A escada rangia sob seus pés, e ele finalmente avistou Ana, em sua rotina diária de limpeza, seus olhos concentrados em um trabalho que, para muitos, poderia ser apenas um serviço. Mas, para ele, ela era uma mulher lutadora. Ana levantou a cabeça à sua aproximação, surpresa e um pouco apreensiva. Eduardo, o que você faz aqui? Sua voz tremia levemente, uma sombra de desconfiança ainda pairava entre eles. Decidido, Eduardo sorriu. Quero te ajudar, Ana. Não só conversar. Eu quero realmente entender sua vida, suas lutas. O semblante dela se suavizou, mas a desconfiança nunca desapareceu totalmente. Você acha que pode entender o que significa viver com tão pouco? Ele hesitou, mas não recuou. Se você me deixar conhecer, quem sabe eu possa encontrar uma maneira de ajudar. Não só você, mas várias outras pessoas nessa situação. Ana refletiu por um instante. O gesto dele poderia ser apenas uma forma de aliviar sua consciência, mas ao mesmo tempo havia uma vulnerabilidade honesta em seus olhos. O que você tem em mente? E se você me mostrasse sua rotina? Em vez de apenas uma ajuda financeira, que tal transformar isso em algo maior? Criar um projeto, uma organização que ajude pessoas como você. Os olhos de Ana brilharam com uma mistura de esperança e temor. O que Eduardo estava propondo poderia mudar a vida de muitas pessoas, mas dar esse passo exigia coragem e confiança. Ela hesitou, recordando os momentos de dor e insegurança que já atravessara. Você está falando sério? Não é só um sonho. Estou falando sério, Ana. Vamos fazer isso juntos. O encontro simbolizava mais do que um vínculo casual, era o início de algo que poderia ressoar na vida de muitos outros. Mas a dúvida de Ana ainda a impedia de dar o passo inicial. Entre olhares intensos e o peso da decisão no ar, Eduardo perguntou, você confia em mim? O silêncio foi profundo, como a chuva que caía há dias. O tempo parecia parar, e ambos percebiam que estavam à beira de algo grande. Para Ana, tudo se resumia a uma escolha, continuar como sempre ou arriscar por algo que poderia ser bonito e transformador. E se tudo der errado? Ela sussurrou. Eduardo manteve o olhar firme. E se der certo? O futuro estava em risco, mas a esperança também vibrava entre eles. O que eles não sabiam era que, por trás dessa decisão, seguiam velhos fantasmas e segredos que poderiam atrasar ou acelerar seu caminho. Assim, a jornada de Ana e Eduardo estava apenas começando, e o próximo passo poderia mudar tudo. O dia seguiu mais luminoso para Ana. O sol, tímido e hesitante, começava a iluminar as ruas de São Paulo, mas ela mal conseguia perceber. A proposta de Eduardo a revirava por dentro. Poderia ser um divisor de águas, mas a insegurança ainda cortava o coração dela. Foi então que a realidade caiu sobre ela como um balde de água fria. E se eu falhar? Naquela mesma manhã, enquanto lhe passava a vassoura, pensou nos dias difíceis em que a comida era escassa e restava apenas a força de vontade. Lembrou-se de Miguel, seu filho, e da vontade de dar a ele um futuro diferente. Carregava a esperança nos ombros, mas a dúvida nesta nova proposta de Eduardo permanecia. Ao olhar pela janela, viu as crianças brincando na calçada. Elas viviam pelo presente, não se preocupavam com o que havia passado ou com o que estava por vir. Ana sorriu, eram como pequenos guerrilheiros da vida, sempre lutando e se divertindo sob o sol. Um desejo imenso de se unir àquela luta a invadiu. E assim, com o coração acelerado, decidiu que precisaria dar um passo à frente. Eduardo estava sentado em um banco no parque, seus olhos fixos em um ponto distante, como se estivesse ponderando sobre suas próprias motivações. Quando Ana se aproximou, sentiu uma onda de alívio e expectativa percorrer o corpo dele. Ana, você veio. Ele parecia mais aliviado do que ansioso.
O que ela viu em seu olhar a fez sentir que ele estava ali por algo mais do que apenas altruísmo. Havia um brilho que transparecia uma verdadeira conexão. Eu pensei sobre o que você disse, ela começou, hesitante. E, bem, talvez possamos tentar isso juntos. Eduardo sorriu, e a expressão dela se suavizou. Sério? Isso é incrível. Mas tem um porém. Não posso prometer que vai ser fácil, ela avisou. Eu tenho medo de que isso não funcione. E o que acontece se eu não conseguir? Então vamos fazer isso passo a passo. Um dia de cada vez, ele respondeu, com firmeza. Se falharmos, falharemos juntos. Mas e se conseguirmos? Pense no que podemos realizar. As palavras dele reverberaram em Ana. A ideia de ajudar outras pessoas, de transformar sua dor em um projeto que beneficiasse tantas vidas a animava. Eduardo parecia entender seu medo, mas também gritar para que ela não recuasse. O plano começou a ganhar forma, e eles discutiram um centro comunitário, um espaço onde as pessoas poderiam se reunir, buscar ajuda, encontrar conforto. Ana se apaixonou pela ideia quando Eduardo mencionou que aquele lugar poderia ser também uma creche, permitindo que mães como ela trabalhassem em meio à certeza de que seus filhos estariam seguros. Enquanto conversavam, a ideia crescia como uma chama dentro dela, aquecendo seu coração gelado. Olhando nos olhos dele, Ana decidiu que não estava apenas dando um passo em direção a um futuro melhor. Estava se permitindo crer novamente na vida. Mas no fundo, uma voz insistia em lembrá-la dos desafios que viriam. As dificuldades que tinham que superar juntos ainda não estavam claras. No entanto, havia também uma esperança ardente, uma nova narrativa a ser escrita ali mesmo. Logo, a luz começou a murchar, e Ana sentiu que era hora de voltar para casa. No entanto, antes de se despedirem, Eduardo a segurou pela mão com um entusiasmo contagiante. Vamos marcar uma reunião com alguns colegas e discutir ordens de serviço que podemos implementar a partir de agora. O que acha? O coração dela disparou. O futuro, que antes parecia uma montanha intransponível, agora brilhava com novas possibilidades. Mas uma pergunta pairava na mente de Ana: e se as pessoas não acreditarem em nós? Eduardo percebeu a expressão dela e sorriu com sinceridade. Vamos dar motivos para elas acreditarem, Ana. Enquanto se separavam, um frio percorreu a espinha de ambos, alertando-os do que estava por vir. Ana sentiu a barreira de seu passado desmoronar enquanto a expectativa pulsava. O medo e a esperança agora dançavam juntos, criando uma coreografia incerta, mas necessária. Uma nova jornada estava apenas começando, e logo eles descobrirão que as verdadeiras lutas estavam longe de terminar, trazendo segredos ocultos que poderiam mudar tudo novamente. Ao longo da semana seguinte, Ana se viu envolvida em uma rotina frenética. As horas pareciam se arrastar, mas as ideias estavam fervilhando em sua mente. Mal podia dormir, pensando em todas as possibilidades que o centro comunitário poderia trazer para a comunidade. Cada nova ideia parecia um raio de sol que iluminava seu caminho. Contudo, as preocupações não estavam longe. E se tudo não passasse de um sonho impossível? Naquela manhã, uma brisa leve entrava pela janela da pequena casa onde vivia com Miguel. Ele babava em seu brinquedo favorito, um urso um tanto desbotado, e a risada dele ecoava alegria em meio às inseguranças de Ana. Enquanto preparava o café, ela ouviu o telefone tocar. Era Eduardo. Oi, Ana. Como você está? Queria saber se conseguimos reunir o pessoal para a discussão do projeto. A voz dele era firme e animada. Oi, Eduardo. Ana forçou um sorriso, mesmo sem ele ver. Sim, estou pensando em algumas ideias. Ele interrompeu, ótimo. Vamos nos encontrar no sábado à tarde, em frente à praça, certo? Ela concordou, mas o medo a abraçava como um casaco pesado enquanto desligava. Como poderiam convencer as pessoas a apoiar a ideia? Após refletir um pouco, decidiu que precisava se preparar. A visão de um lugar onde as crianças brincariam, e mães teriam apoio, não poderia ser apenas um sonho. No sábado, Ana e Eduardo chegaram cedo. Ele estava cercado por um grupo de pessoas, muitas delas conhecidas. Com um pouco de receio, ela se aproximou,
sentindo uma pontada de ansiedade. O que fosse dizer teria que fazer a diferença. Eduardo começou a reunião compartilhando a visão do centro. Ana olhava, admirando sua confiança. Quando foi a vez dela, a voz falhou de nervoso. Mas ela respirou fundo e se lembrou de Miguel. A ideia é ajudar, dar suporte às famílias que, assim como eu, muitas vezes estão à beira do desespero, começou. Quero um lugar onde mães e pais possam trabalhar sabendo que seus filhos estão seguros. Enquanto falava, olhos se voltaram para ela. Uma mistura de incredulidade e curiosidade aparecia nas expressões do grupo. Silêncio se estabeleceu quando ela terminou. Então, uma mulher do fundo levantou a mão. Como você vai conseguir isso? Quem vai ajudar a custear? Ana hesitou. Não sei ainda todas as respostas, mas juntos, podemos fazer isso ser real olhando para nossas histórias. Precisamos nos unir. Houve murmúrios entre os presentes. Algumas pessoas pareciam hesitar, enquanto outras começaram a conectar suas histórias com a dela. Eduardo interveio, reforçando a importância de cada um deles. A conversa esquentava, e Ana sentia um misto de orgulho e nervosismo. Depois de horas discutindo, algumas ideias eram mais concretas, mas ainda pairava a incerteza no ar. Quando tudo terminou, Eduardo notou a expressão dela. Você se saiu muito bem, Ana. As pessoas sentiram sua paixão. Ela sorriu, mas o receio ainda estava ali, como um convidado indesejado. E se isso não der certo? E se essas pessoas não confiarem na gente? Eduardo a olhou com sinceridade. Dai o primeiro passo, Ana. Vivo dizendo isso. Acreditar é o primeiro passo. Naquele momento, enquanto se despediam, Ana percebeu que havia algo mais do que apenas um projeto em jogo. Era sobre comunidade, fé nas pessoas. Mas enquanto caminhava para casa, seu coração parou ao ver um grupo de crianças correndo em direção a ela. Miguel estava no centro da confusão, brincando e rindo enquanto segurava seu urso. O sorriso do filho a preencheu de esperança, mas a sombra de uma nova dúvida surgiu. E se o passado voltasse para me assombrar justo agora? Antes que pudesse se perder em pensamentos, alguém a chamou. Era uma jovem que ela reconheceu de uma reunião anterior. Ana, posso falar com você sobre o seu projeto? O futuro parecia um emaranhado de emoções. A cada passo, novas interrogações surgiam. O que seria dessa nova conversa? Quem mais estaria disposto a apoiar essa ideia que ardia dentro dela? Ana não esperava que a jovem a abordasse, e a surpresa fez parar. A garota, com um olhar determinado, aproximou-se. Desculpe, eu não quis interromper. Meu nome é Clara. Eu estava lá na reunião e realmente me identifiquei com o que você disse. Ana sentiu um calor no peito. Oi, Clara. Que bom que você veio falar comigo. Eu cresci em um lugar parecido, e sei como é difícil. Eu sempre sonhei em ter um lugar seguro para as crianças, onde elas pudessem brincar enquanto os pais trabalham ou estudam. A voz dela era leve, mas a sinceridade dela carregava um peso. Você tem alguma ideia de como vamos fazer isso? A pergunta não saía da mente de Ana. Ela sabia que a ideia era grandiosa, mas pensar em detalhes a deixava nervosa. Eu ainda estou descobrindo isso. Eu só espero que possamos nos unir para fazer acontecer. Clara sorriu. Isso é tudo que precisamos. Quem sabe juntar uma pequena equipe para começar? Conheço pessoas que podem ajudar. E, honestamente, ter um lugar assim poderia fazer a diferença. Ana sentiu uma onda de alegria. Um primeiro passo, um novo vínculo. Mas a voz da insegurança sussurrou novamente em sua mente. E se não houver apoio suficiente? Mas se não tentarmos, ai de nós, Clara respondeu, como se tivesse lido seus pensamentos. Pense nas crianças. Pense no futuro delas. Elas merecem isso. Miguel, atento aos sons ao redor, puxou a mão de Ana, como se sentisse a energia dela travar e soltar. Ela olhou para seu filho e viu lá o que não conseguia enxergar em si mesma, a esperança. Naquele momento, ela decidiu que não desistiria facilmente. Ana e Clara passaram a trocar ideias.
Era impressionante ver como uma conversa leve se tornou um intenso brainstorming, com planos e sugestões desenhados no ar com palavras. O brilho nos olhos de Clara animava Ana, e juntas elas começaram a vislumbrar um esboço para um projeto cada vez mais palpável. Mas logo a situação tomou uma virada inesperada. Um homem passou pela praça, suas roupas elegantes e postura imponente chamaram a atenção de muitos ao redor. Havia algo de intrigante nele, mas também um ar de desconfiança. Ana sentiu um frio na barriga. Clara observou e murmurou: é o Ricardo. O milionário da cidade. Ele investiu em muitos projetos, mas não sei se é o tipo de pessoa que se importa com questões como a nossa. Ana não conseguia desviar o olhar. A imagem se misturava à ideia de que a esperança e a dúvida poderiam andar juntas. E se aquele homem fosse a chave para o que elas estavam tentando construir? Vamos até ele, disse Clara, com uma determinação crescente. Se ele puder ouvir nossa ideia, talvez tudo mude. E se ele não escutar? Perguntou Ana, hesitante. E se ele escutar? Clara respondeu, com um sorriso esperançoso. As duas se lançaram em direção ao homem, que falava com alguns conhecidos, sem saber que poderia estar prestes a mudar o destino de muitas vidas. As vozes das pessoas ao redor começaram a se apagar, e, quando Ana finalmente ficou cara a cara com ele, seu coração disparou. O que ela diria? Ana sentia que a oportunidade era única, mas a insegurança pressionava seu peito como uma pedra. Será que conseguiria dizer algo que realmente fizesse a diferença? Enquanto as palavras pareciam travadas em sua garganta, ela deu um passo à frente, enfrentando suas dúvidas com a força de um amor incondicional por seu filho e pela comunidade. E se este fosse o momento que poderia transformar tudo? Ana tomou fôlego, sentindo o perfume do ar fresco misturado ao cheiro da terra molhada. O barulho da chuva caindo suavemente no chão parecia sussurrar coragem para ela. Clara ao seu lado, com o olhar firme, sorria como quem acredita no impossível. O tempo parecia ter parado, e ela resolveu que era hora de agir. Oi, Ricardo. Clara começou, a voz clara e ousada. Ana observou a reação do homem. Ele se virou, e Ana notou uma leve sobrancelha erguida, que passava entre o ceticismo e a curiosidade. Podemos falar um minuto? Temos uma ideia que pode interessar a você. A assertividade de Clara a fez sentir que a estrutura do mundo poderia mudar, mesmo que só por breves instantes. Ricardo cruzou os braços e olhou para as duas como se estivesse analisando uma proposta de investimento de risco. Ana notou o olhar de Clara, íntimo e encorajador, e expandiu seu peito. Era hora de dar voz ao sonho compartilhado. Eu sou a Ana, ela disse, forçando um sorriso que quisesse transmitir determinação. Nós trabalhamos como faxineiras na cidade e sabemos como é enorme a necessidade de um espaço seguro para crianças, principalmente para as que vivem em condições difíceis. Sonhamos em criar um espaço onde as crianças possam brincar e aprender enquanto os pais trabalham. Ricardo escutava, mas seu olhar mostrava que ele ainda estava dividido entre ouvir ou se afastar. E por que eu deveria me importar com isso? A pergunta era direta, cortante. Ana sentiu como se uma flecha tivesse atravessado seu coração. Ela não estava preparada para o desprezo, mas já tinha lido aquelas mensagens em seu contexto diário, portanto, não ia se deixar abalar agora. Por que somos nós que sentimos essa necessidade todos os dias? Porque cada criança merece um lugar sem perigos. Esse projeto não vai ser sobre números, mas sobre vidas, vidas como a do meu filho. Miguel, que observava tudo com os olhinhos curiosos, estendeu a mão para tocar a dela, como se sentisse a tensão no ar. Mãe, ele sussurrou, e aquilo acionou um gatilho dentro dela. O amor materno a envolveu como uma armadura contra as incertezas. Ricardo parecia pensativo, e Ana experimentou uma mistura de esperança e ansiedade. E como vocês pretendem realizar isso? Um projeto assim não é barato. Sua voz mantinha um tom de desdém, mas Ana preferiu enxergar um pequeno foco de curiosidade. Precisamos de apoio para um espaço, de parcerias, e principalmente, de alguém que acredite na mudança que podemos fazer, Clara disse, sua empolgação contrastando com a frieza de Ricardo. Estão se perdendo muitas oportunidades só porque as crianças não têm o que é básico. Imagine o que criaríamos se tivéssemos a chance.
Ana viu um movimento nos olhos de Ricardo. Ele estava se perguntando se havia algo mais além das aparências, e essa ideia cresceu em intensidade. Em um momento de desvio de olhar, ela se lembrou de todas as vezes em que ficou sem esperança, mas não ia deixar isso acontecer agora. Enquanto os segundos se arrastavam, as gotas de chuva ganharam força e começaram a cair mais pesadas. O som da água se misturava ao tamborilar de seu coração. Um sentimento de urgência a invadiu, e uma ideia arriscada surgiu. Se você se importa, Ana disse, agora com a voz mais firme, venha até a nossa comunidade e veja com seus próprios olhos. Ele hesitou, mas naquele momento, algo mudou. O que Ana sentiu naquele instante foi um fio de fé. A esperança estava mais viva do que nunca, ainda que a incerteza a rodeasse. Eu vou pensar, foi a resposta dele, quase envolta em vapor enquanto a chuva refletia seus contornos. Ana sabia que havia uma centelha. A ideia estava plantada. Mas quando se viraram para sair, uma sensação de medo a envolveu novamente. E se não fosse o suficiente? E se tudo aquilo não fosse mais do que um sonho distante? Então, uma voz familiar surgiu ao fundo, chamando por Ricardo. Ricardo! Precisamos conversar. Agora! A tensão instantânea gelou o ambiente. Ana e Clara se entreolharam, a expectativa misturada ao receio. O futuro do que estavam tentando construir poderia depender desse momento. Que revelações estavam prestes a surgir? O tempo pareceu estagnar enquanto a figura que chamava por Ricardo se aproximava. Era uma mulher de traje elegante, que contrastava fortemente com a chuva e o estado molhado do chão. Seu cabelo, preso em um coque perfeito, escorria um pouco pela testa, mas ela mantinha a postura firme, como se a maré de água ao redor não tivesse poder sobre ela. Você não vai acreditar no que está acontecendo, a mulher continuou, com a expressão tensa. Ana e Clara trocaram olhares. O que estaria acontecendo que parecia tão urgente? Ricardo virou-se para a mulher, seu olhar se transformando de desinteressado para uma mistura de preocupação e curiosidade. O que houve, Mariana? As palavras dela seguiam sua maré de tensão. Fecharam a creche, Ricardo. Aqui você estava ajudando a financiar. A voz dela falhou por um instante, e um misto de ressentimento e desespero se infiltrou nas palavras. E agora, o que vamos fazer com aquelas crianças? Ana sentiu um aperto no peito. Aquela creche, o que não devia ser mais um sonho? Uma mão de esperança para muitas famílias que, assim como a dela, lutavam diariamente? Miguel olhou para Ana, os olhinhos arregalados. O contexto estava gelando. Você falou da estrutura que ia apoiar, certo? Ricardo lhe questionou, afastando-se da conversa anterior que tinha com Ana e Clara. O que aconteceu? A situação financeira está crítica. Aparentemente, houve uma redução nos fundos. Precisamos de uma solução rápida se quisermos voltar à ativa, Mariana respondeu, com uma frustração que ecoou. Precisamos do apoio de investidores, mas eles não estão confiando mais em nossos planos. Ana respirou fundo, uma ideia começava a se formar. Os olhares curiosos de Clara e Miguel eram um suporte que a motivava a agir. Se a creche estava ameaçada, então isso caminhava lado a lado com seu sonho. As crianças mereciam um lugar seguro, e aquele momento poderia ser a sua chance. E se, ao invés de apenas se importar com um sonho, ela pudesse também ajudar a consertar o que estava quebrado? Ricardo Ana se lançou, sentindo o próprio coração disparar. Seus olhos estavam fixos nele, como se cada palavra fosse uma pequena flecha acertando um alvo. O que você faria se pudesse unir esforços? Se você conseguisse ajudar a reerguer a creche e, ao mesmo tempo, apoiar o nosso projeto? Ele a olhou com uma expressão neutra, mas a pergunta ecoou pelo ar como um assobio. O que você sabe sobre negócios, Ana? Apenas por ser faxineira, não quer dizer que tenho entendimento do que isso envolve. O vento pareceu soprar mais forte. Ana percebeu que aquele não era o momento de se sentir pequena. Eu sei o que é necessidade. Eu sei que crianças estão perdendo tempo em um lugar sem oportunidades. A determinação transbordava, e cada palavra parecia conectar um ponto. Se um lugar está feio, tenha coragem para mudá-lo. E,
Acima de tudo, se a solução for criar um espaço maior, precisamos de uma pessoa com a sua influência. Ricardo parecia ponderar. O desconforto em seu olhar era visível, mas Ana sentia que ele respirava algo novo. Mariana, talvez a gente possa explorar essa proposta, disse ele, se voltando para a mulher. A ideia começava a fluir. Mas não vai ser fácil sem um plano sólido. Posso trazer sugestões, Clara interviu, e Ana sorriu. Elas estavam juntas, e mesmo que tivessem começado como faxineiras, juntas eram um batalhão de força. Enquanto os diálogos continuavam, o céu escurecia levemente e a chuva amenizava, como se também estivesse curiosa sobre aquele desenrolar inesperado. Miguel, segurando a mão de Ana, sentiu seu olhar se iluminar. Mas, ainda havia uma sombra no ar. E se todo aquele esforço não fosse suficiente? E se, substancialmente, nem tudo estivesse mudando, a tensão que acobertava o momento se misturava a um horizonte de possibilidades. E o destino de tantas crianças pendia na balanceira entre o sonho e a realidade. Quando a conversa parecia estar ganhando ritmo, um grito ecoou na distância. Ei, quem está aí? Era uma segunda voz, mais grave, desafiadora. Ana sentiu um frio na espinha. Era só o que faltava, outra interrupção. Que segredos estavam prestes a ser revelados naquela noite chuvosa? O grito cortou o ar, provocando um silêncio instantâneo. Ana olhou para o lado, seu coração acelerado, enquanto buscava a origem da voz. A escuridão da noite envolvia tudo, mas ela conseguia ver uma silhueta se aproximando, contornada pela luz fraca da rua. Era um homem, firmemente plantado no chão, cruzando os braços como se esperasse uma resposta. Quem é você? A mulher elegante, Mariana, perguntou, com uma voz que misturava curiosidade e receio. Ricardo estava tenso, os músculos do rosto se contraindo, enquanto a expressão do homem se mantinha desafiadora. Eu sou quem vai resolver esse problema. O homem respondeu, com um tom de voz que ecoava confiança e um toque de arrogância. E, se vocês estão aqui para discutir a creche, eu tenho interesses por trás disso. A tensão no ar se intensificou. Ana se sentiu como se estivesse em um filme angustiante, e o desfecho parecia incerto. Ela desejava que as palavras que saíssem de sua boca fossem fortes o suficiente para mudar o rumo daquela conversa. Olhou para Ricardo, que se adiantou, puxando Mariana para um lado. O que você quer dizer com isso? Ricardo questionou, o tom desafiador em sua voz crescente. Estamos tentando salvar a creche, e você aparece como se soubesse de tudo? O homem deu um passo à frente, ignorando a indagação. Seus olhos percorreram cada um dos presentes, e ao fincar os olhos em Ana, algo like um reconhecimento surgiu. Você é a faxineira que se preocupa com os sonhos das crianças? O questionamento era cru, mas havia uma curiosidade escondida nas entrelinhas. Ana equilibrou-se entre a humildade e a necessidade de se afirmar. Sim, sou eu. E, ao contrário do que você deve pensar, meu sonho é tão válido quanto o seu. Se não tivermos um futuro para as crianças, que sonho vale a pena? O homem arqueou uma sobrancelha, intrigado. Clara olhou para Ana com um misto de admiração e choque. Aquela conversa estava se transformando em algo inesperado e poderoso. Você sabe o que é um sonho, não é? O homem finalmente disse, a arrogância um pouco amolecida, enquanto a chuva continuava a cair lentamente. Mas, às vezes, sonhos precisam de uma injeção de realidade. Ricardo franziu o senho, massa de emoções acumulando-se. E o que você sugere? Está aqui apenas para nos hostilizar ou tem uma proposta? A expressão do homem se suavizou. Tem um investidor que gostaria de ver um projeto real. Então, eu posso ajudar. Mas primeiro, preciso ter certeza de que vocês estão prontos para a realidade que virá junto. Ana se sentia como se uma máquina estivesse operando dentro dela. Sua mente girava como um carrossel. Era uma oportunidade, e o que parecia ser um pesadelo poderia se transformar na luz que elas estavam buscando. Sei que o caminho não será fácil, mas precisamos de pessoas como você para mostrar que podemos fazer a diferença. Ele hesitou, analisando-a por um instante.
Ricardo e Mariana se entreolharam. A dúvida ainda havia, mas a sinalização de um piscar de esperança aurora foi ressurgida no olhar de Ricardo. E se falharmos? E se essa proposta não der certo? Quantas crianças nós estaremos vulnerabilizando novamente? Ana sentiu o peso das palavras. Se não tentar, já estará falhando. E, se houver uma chance, mesmo que pequena, devemos lutar por elas. O homem parecia estar processando suas palavras, mas a tensão no ar estava longe de ser resolvida. Então, para o espanto de todos, um grupo de crianças apareceu do lado, rindo e brincando, aparentemente alheias à gravidade da situação. O olhar de Miguel encontrou Ana e no brilho inocente de seus olhos um novo foco surgiu. Olha! Eles ainda estão sonhando! Miguel exclamou, e isso fez todos pararem um instante. A cena era um contraste poderoso, e Ana sentiu um impulso. E se isso não for só sobre um projeto? E se for sobre dar um lar para esses sonhos? Enquanto as palavras flutuavam pelo ar, um novo sentimento crescia. Era como se a chuva, a tensão e as incertezas fossem um pano de fundo para um renascimento. Mas uma pergunta ainda pairava: o que este novo homem poderia realmente oferecer? E o que aconteceria quando os planos finalmente se cruzassem? A chuva começou a cair mais forte, mas a luz da esperança parecia brilhar mais intensa do que antes. Entretanto, a sombra de um desafio ainda estava por vir. O desconhecido investidor possuía segredos que poderiam vir à tona. Quais seriam os verdadeiros interesses dele? Ana sentiu uma onda de determinação subir por seu corpo ao ver o brilho nos olhos das crianças. Elas representavam tudo o que a creche significava: sonhos, risadas e um futuro. Mas a euforia foi rapidamente ofuscada pela preocupação com o que o homem realmente pretendia. O olhar dele, que pareceu por um momento receptivo, agora era nebuloso e enigmático, como a chuva que caía sobre eles. Ricardo, ainda cauteloso, olhou para o homem e perguntou: por que você se importaria? O que te motiva a ajudar pessoas que você nunca conheceu? As palavras de Ricardo cortaram o ar, e a expectativa cresceu, pesando sobre todos como um manto. O homem hesitou novamente, seu semblante mudou, como se um peso estivesse sobre seus ombros. Possuo meus próprios fantasmas, sabe? Nem sempre a riqueza traz felicidade, ele disse, com uma entonação mais suave. Ali, entre a chuva e o agito das crianças, havia um vislumbre de vulnerabilidade. Mariana, que até então se mantivera em silêncio, finalmente se pronunciou. Todos nós temos nossas lutas. Se você realmente pretende ajudar, diga-nos o que temos a fazer. A paixão nas palavras dela animou o grupo, e Ana sentiu que aquela poderia ser a chave para abrir o verdadeiro potencial do encontro. O homem olhou para cada um deles, como se quisesse absorver a determinação que transbordava nas expressões. Eu quero algo em troca, ele começou, e um arrepio percorreu o corpo de Ana. Um momento de tensão pairou no ar. Precisamos de uma apresentação concreta, um projeto que atraia esse investidor. Ele não vai simplesmente colocar dinheiro em um sonho sem ver números, planos e garantias. Clara, que estava absorvendo tudo em silêncio, levantou a mão. Então, precisamos de um plano que mostre como vamos fazer isso funcionar. E se nós trabalharmos juntos, talvez consigamos. A ideia de colaboração brilhou nos olhos de Ana. Um projeto sólido. Um plano que integrar todas as ideias e esperanças que estavam guardadas. O homem assentiu, com uma expressão que agora parecia mais relaxada. Exato. Se eu levar um plano convincente, posso garantir a ajuda necessária. Mas precisamos agir rápido. O investidor não terá paciência para ideias soltas. Naquele momento, a urgência pulsava como um tambor. Ana olhou para os rostos ao seu redor. Todos estavam dispostos a lutar, e isso alimentava a fé que ela mal sabia que ainda tinha. A ideia de um futuro brilhante para as crianças acendeu novamente a chama em seu coração. Vamos nos reunir amanhã. Cada um traz suas ideias, nossas histórias, e quem sabe, isso pode se transformar em um projeto que vale a pena. Juntos, nós somos mais fortes, Ana exclamou, um sorriso resoluto brotando em seu rosto. Um sentimento de unidade começou a preencher o espaço entre eles. Mas enquanto o grupo se dispersava, uma sensação de inquietação ainda pairava no ar.
O que seriam esses segredos que o homem escondia? Seriam eles uma barreira entre eles e o sucesso tão almejado, ou algo que poderia unir todos ainda mais? Ana olhou para o céu escuro, absorvendo as gotas de chuva que ainda pingavam em seu rosto. As crianças ao fundo continuavam a brincar, completamente alheias às preocupações dos adultos. E a determinação de salvá-las ganhava vida dentro dela. No fundo, uma pergunta ecoava no coração de Ana: até onde ela iria por aqueles sonhos? E, mais importante, o que mais esse homem poderia esconder a respeito de seus reais interesses? O dia finalmente chegou. Ana olhou pela janela, sentindo uma mistura de ansiedade e otimismo. O sol brilhava em São Paulo, algo raro após tantos dias de chuvas. Aquela luz representava não só o dia perfeito para a reunião, mas também a chance de um novo começo. Ela encontrou Miguel brincando na sala, seu sorriso iluminando a atmosfera pesada de expectativas. Era por ele e por todas as crianças que ela estava disposta a lutar. Quando Ana entrou na sala, viu Ricardo, Mariana, Clara e os outros membros da comunidade. O ambiente pulsava energia e determinação. Todos estavam prontos para trabalhar, reunir suas ideias e criar um plano que pudesse conquistar o investidor misterioso. O homem que parecia mais uma sombra no começo agora se tornava uma possibilidade vibrante. Vamos lá, pessoal! Temos que fazer isso valer a pena! Ana começou, sentindo o coração acelerar. As vozes se entrelaçaram em um coro de sugestões, planos e sonhos. Clara apresentou um esboço de projeto, e a ideia da creche-salão logo ganhou vida, englobando atividades, apoio psicológico, educação e, acima de tudo, um espaço onde as crianças poderiam crescer com segurança. A determinação cresceu conforme eles avançavam nos planos. Ana se sentia mais forte a cada contribuição. Enquanto compartilhavam experiências, ela se lembrou do quanto a vida poderia ser difícil, mas ali, em meio a amigos e aliados, tudo parecia possível. Ricardo, antes cético, agora se mostrava motivado. Se conseguirmos algo palpável, o investidor verá o valor. Estamos envoltos em histórias reais e precisamos deixá-las transparecer em cada painel que apresentarmos, ele disse, com uma confiança renovada. Finalmente, o grupo decidiu que cada um traria uma parte da apresentação, dados sobre a comunidade, depoimentos sinceros e um vídeo para mostrar ao investidor o impacto que poderiam ter. Ana sentiu uma onda de esperança crescentemente à medida que cada um contribuía. No entanto, mesmo com toda a empolgação, uma sombra de dúvida ainda pairava no coração dela. E se não formos o que ele espera? E se ele não se importar com a nossa luta? Mas assim que Miguel segurou sua mão, a pequena voz de confiança dentro dela se afirmava. Nós vamos vencer! O dia da apresentação chegou. O grupo estava nervoso, mas a sala estava cheia de determinação. Entre olhares ansiosos e sussurros nervosos, Ana tomou a frente. Ela respirou fundo e, alicerçando-se em suas memórias e na esperança que carregava, dirigiu-se ao investidor. O que somos hoje é muito maior do que nossa situação. Nós somos vozes e sonhos, somos mães que lutam. Este projeto não é sobre números, é sobre salvar crianças e construir um amanhã seguro, onde eles possam aprender a sonhar. Estamos aqui porque acreditamos na possibilidade de transformação, ela declarou, sua voz ecoando. O investidor a ouviu atentamente, e, pela primeira vez, Ana viu um pequeno brilho de interesse em seus olhos. Clara, Mariana e Ricardo complementaram com dados e relatos de como a comunidade seria impactada. Cada um, com sua história, traçava um retrato tocante da realidade que elas viviam, algo que ia muito além de gráficos e números. E se der errado? O investidor perguntou ao final, ainda hesitante. Ana sentiu a pressão, mas um fio de coragem nas palavras dela sempre estava ali. E se der certo? E se nós mudarmos a vida de centenas de crianças? O que precisamos é acreditar que esses sonhos merecem ser realizados, ela respondeu, sentindo a adrenalina percorrer suas veias. O ambiente virou, e uma tensão positiva se firmou. O homem ficou em silêncio por alguns momentos, refletindo. Finalmente, ele fez um movimento com a mão, como se quisesse romper a redoma de hesitação que pairava. Estou disposto a investir, mas com uma condição. Cada um de vocês terá que se comprometer a levar isso adiante e fazer o projeto funcionar.
Não quero palavras vazias. Quero resultados. Uma onda de alegria e incredulidade tomou conta do grupo. Faremos isso! Gritaram em coro, e Ana sentiu um peso sendo retirado das costas dela, como se a chuva que caíra aqui tivesse se dissipado ao sol. A vida de Ana e de tantas outras pessoas estava prestes a mudar. O projeto começou a se concretizar, e logo as primeiras paredes se ergueram para abrigar sonhos. Ana olhava para o lugar que se transformava, completamente incrédula, acompanhada de Miguel, que crescia a passos largos. A cada mês que passou, novos desafios surgiram, mas o amor e solidariedade da comunidade foram maiores. Mais do que um centro comunitário, dessa união surgiu uma verdadeira família. As mães se tornaram amigas, e as crianças, irmãs no sonho. Ana se viu cercada por sorrisos e risadas uma tarde qualquer, enquanto observava Miguel brincar. Não havia mais pesadelos sobre o que poderia ser. O que aconteceu na chuva, no encontro casual e nas dificuldades serviram como combustível para o coração dela. Agora, era uma história de conexão, de transformação. A luz da esperança brilhava intensa, unindo sonhos, corações e comunidades. Se você chegou até aqui, é porque essa história mexeu com você, certo? Então, não perca tempo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionantes. Deixe um like agora, você precisa alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o que aconteceu, e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão incrível. Você sabe que verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal, e nós contamos com você.